Aê! Oi, tô te Olá! vendo ainda. Ai, agora sim. Ah, agora tá lindo! Gente, quanto tempo. Olá! Não é, menina? Ai, não. Bárbara Valentim, psicóloga, gestalt terapeuta. Ai, obrigada pelo convite, Manu. Fazia Ah, uma honra. live que eu tava aqui, gente, aonde que eu coloco pra aparecer aqui? Deu certo, deu certo. Que bom. Ó, Andresa entrou, Isabel, Hélida, José. Que legal. Um Boa montão noite. de gente querida entrando. Que bom, que bom. Gente, Bárbara fez formação comigo em Gestalt Terapia. Ó, a Andresa aí fez o curso de introdução. Só gente maravilhosa. 3 anos intensos. Intensos, coloca intenso nisso, né? Muitas emoções, Deus do céu, muitas emoções. né? E hoje a gente está aqui para falar sobre a nossa eterna capacidade de recomeçar. Não à toa, na Páscoa, né? Na sexta-feira da Paixão, e nesse momento que a gente está vivendo, né, Bárbara? Uhum. Assim, né, que é um momento de crise nunca visto na humanidade, né? Sim, com certeza. Então, é daí que eu vou puxar, Simbora. né? Então, sempre trago um disparador para a gente começar, né? E assim, importante dizer que a vida ela é feita de crises, né? Então, não é novidade o que está acontecendo. O que está acontecendo, a novidade é a gravidade e a dimensão da coisa. Mas a nossa vida ela é feita de crises, né? Em cada ciclo da vida, em cada etapa, a gente passa por momentos de crise. Mas o que está acontecendo agora? Qual é o nosso contexto hoje? São 325 mil mortos no Brasil. E aí, se a gente for considerar 10 enlutados por cada perda, são 3.250.000 pessoas em sofrimento nesse momento. E no mundo são 2.330.000 mortos. Então, são 20.320 enlutados. Então, é um momento que é muito importante a gente poder começar falando, né, sobre recomeços. Como que a gente pode renascer de cada perda que a gente tem na vida. Né? Sim. Pensando nesse tema, né? É engraçado que bem próximo de quando você me chamou para estar aqui, surgiu uma lagarta numa planta minha. E eu fui acompanhando ela e foi muito interessante porque durante 4 dias eu acompanhei ela. E para mim ficou muito forte uma frase que me veio, que eu acho que serve muito para esse momento e para todos os momentos de recomeço da nossa vida, que é: a gente consegue recomeçar quando a gente descansa na terra. Hum. Por que essa frase, né? Que tem até um duplo sentido. Os ciclos da vida, eles vão acontecer, como você mesma disse, né? Eles vão acontecer. E não só no sentido amplo da coisa, né? No sentido de crise, mas no sentido de que quando a gente dorme e acorda, a gente está vivendo e fechando e abrindo um ciclo. Então, todos os dias, né, a gente tem essa oportunidade, apesar de ser algo tão comum para a gente, né, dormir e acordar. Eu sinto que essa é uma parte também, os dias, os meses, inclusive o que a gente está vivendo agora, a cada dia que se passa, como uma oportunidade da gente poder se autorregular. Que apesar de todas essas perdas, a gente tem essa mesma capacidade da lagarta, né? Que descansa para poder
se renascer, né? E eu acho que todo ciclo de renascimento, fiquei visitando a minha história, fiquei visitando os momentos de crise, fiquei visitando esse momento pandêmico que a gente está vivendo. E como você disse, né, a diferença é a gravidade dele, né? Então eu acho que tudo que a gente for falar aqui serve para ambos, né? Tanto para esse momento quanto para os momentos da nossa vida, né? Que tiverem crises pandêmicas também, né? Crises grandes nesse sentido proporcional para a gente, para a nossa vida, né? Então eu acho que eu fiquei pensando nisso, assim, que quando a gente se apropria de que na vida vai existir ciclo, vai existir crise, a gente pode descansar na Terra nesse sentido de lembrar que essa capacidade existe na gente também. Então, que é possível viver o luto da fase, viver o luto daquilo que precisa ser vivido, e em consequência disso, refazer, né? Recomeçar. E é interessante que a palavra recomeçar, ela me remete a um ponto que já é como se fosse já o final, uma consequência. Antes de refazer, a gente passa pelo luto, né? O refazer é aquele momentinho ali que você levanta a bunda do sofá e fala, não, hoje eu vou varrer essa casa, né? Seja interna ou externa. Não, hoje hoje eu vou varrer essa casa. E aí você levanta e vai. Então, o que a gente precisa fazer antes para que aconteça, né, de fato, esse movimento do novo, do recomeço, né? O que a gente precisa cuidar antes para que possa existir autenticamente esse movimento de então tá, então chegou a hora, vou começar de novo, né? Vou refazer, vou recomeçar, né? Faz sentido o que eu tô falando? Cara, você falou uma coisa linda, né? O que que é o descansar na Terra, né? Me lembrou muito que a gente fala em Gestalt, né? Que não dá para você sair de uma situação se você não entrar nela. Sim. Então, de a gente estar também, né, com aquilo que a gente está sentindo. É. Sentir o que a gente está sentindo, né? Estar onde a gente está, né? Sem se debater, sem se desesperar, né? Para sair desse estado, né? De um estado de tristeza, de Sim. um estado de vazio, mas repousar, também repousar na tristeza, repousar no vazio. E é engraçado que você falou agora alguma coisa que me lembrou de novo a lagarta, que na hora em que ela comeu o que ela tinha que comer, porque acontece esse momento, ela come todas as folhinhas que ela quer e aí ela vai descansar para ela construir o casulo, né? E aí metade do corpinho dela ela enfiou na terra. Então é literalmente isso que você está falando, né? Esse movimento de poder sustentar a nossa tristeza, sustentar a nossa alegria, sustentar o que vier, né? Eu acho que eu percebo um pouco isso, assim, que o luto, esses momentos, tanto de luto da morte física de alguém, quanto o luto, né, de uma perda ou de um momento que a gente não está mais vivendo na nossa vida, a minha sensação é de que o luto, eu não sei se eu posso dizer, Manu, e aí você pode me dizer, porque você sabe mais sobre isso do que eu, no sentido até teórico, de que a minha sensação é de que o luto, nada mais a gente pode fazer, não tem nada de mais precioso que a gente possa fazer do que, de fato, sentir aquilo ali, sustentar aquilo ali, ficar naquilo ali. Não para sempre, né? Mas o tempo que for necessário para restaurar. Porque nós somos cíclicos, né? Não adianta a gente fugir disso, né? A gente é cíclico. Então a gente precisa desses momentos de descanso na Terra. A gente precisa aprender a confiar na vida, né? A gente às vezes quando chega num estado muito difícil, né? Uma tristeza muito profunda, passa pelo que a gente está passando, uns mais profundamente do que outros, a gente precisa, nesse momento, confiar na vida. Lembrar que, assim como desceu,
vai subir, né? Eu falo, e você deve falar isso também, porque eu acho que é uma coisa que rola ali no nosso linguajar, que é a vida é um equilíbrio dinâmico. É que nem como é que fala? O cardiograma, né? Lá do hospital, quando a gente está lá vivo, ele bate assim, né? Ele sobe e desce. Agora, quando ele está retinho, aí é o fim, né? Então a gente precisa aceitar e confiar na vida, né? Nesse equilíbrio dinâmico, né? Que vai subir e vai descer, mas desceu, vai subir de novo. Subiu, mas vai descer de novo. E tá tudo bem. A gente segue aprendendo com as subidas e com as descidas, né? Vida é movimento, né? Quando para é porque acabou. Exatamente, exatamente. Né? E ouvindo você, né, quando você fala da lagarta, eu fico pensando também, né, na importância de observar a natureza. Porque a natureza é cíclica, né? É impossível observar a natureza sem perceber os ciclos da vida. Né? E nós somos natureza. Eu acho que nós acabamos, nesse momento que a gente vive, né, nesse período da humanidade, a olhar a natureza como uma paisagem, né, como uma coisa ali, do lado de fora, e a gente aqui. Só que não, a gente é natureza, a gente faz parte dela. Né? Então, nós somos cíclicos. Né? Então, quando é um grande aprendizado quando a gente observa a natureza. Sim. E a outra coisa que você falou sobre o luto, né, Bárbara, é impossível elaborar um luto sem sentir. Por mais difícil que seja, né? Por mais difícil, por mais doloroso que seja, né, até porque o que acontece quando uma pessoa, né, claro, na melhor das intenções, ela tenta proteger a outra dessa dor. Né? Ou quando uma pessoa é muito comum, e eu escuto muito isso em consultório, quando acontece uma morte, imediatamente alguém surge com um tranquilizante. Sim. Amortece a dor. É claro que há casos e casos. Né? Numa morte violenta, alguma coisa que é realmente, né, muito impactante, aquela pessoa não dá conta naquele momento, ok. Né? Mas toda a perda, toda a morte, amortecer, né, essa dor, a conta vem. Uhum. Né? E o que é pior, quando ela vem em outro momento, ela vem sem sentido. Uhum. Né? Então, é mais difícil de lidar, né? Há complicações nesse luto. Quando você fala isso, eu fico lembrando também de que a gente se distanciou muito da nossa... desse lugar mais animal mesmo, de deixar acontecer uma descarga, né? Os eventos acontecem e a gente muitas vezes lida se distanciando das coisas, né? Distanciando da dor, se distanciando do que está vindo ali, né? E uma coisa muito importante da gente fazer com pequenas e grandes coisas é deixar acontecer essa descarga, deixar o corpo tremer, né? Deixar o choro sair, né? Se precisar dançar, dançar, se precisar recolher, recolher, mas deixar que essa descarga saia, né? Que essa descarga aconteça. Porque quando a gente não faz essa descarga, a gente fica com uma energia presa, né? E, consequentemente, a gente prende vida também ali. Então, tem uma formação que eu ainda não fiz, mas fico observando e estudando, que é o SE, né? Que é o Somatic Experience, né? E eles falam muito isso, a gente tem essa capacidade de descarregar, e por que a gente não faz, né? Que nem a onça lá, que bravamente, quando vê o animal, corre, isso é uma descarga, né? Por que quando a gente também não faz essa corrida, não relaxa depois da corrida, né? Eu tô muito refletindo sobre isso, sabe, Manu? E além de refletir, sinto que não foi à toa que essa lagarta apareceu aí,
Estou vivendo esse fechamento da minha formação, né? Não sei como que ficou a sua, depois a gente bate esse papo. Mas eu finalizei as minhas horas de atendimento, né? E finalizando essas horas de atendimento lá, fui fazer um fechamento com a Luísa, a minha primeira terapeuta, né? E, nossa, como foi incrível poder terminar aquilo ali, chorar, 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 chorei, mas assim, chorei, deixei sair tudo, sabe? Porque é um luto, né? É um fechamento de um ciclo. Descansei, deitei, aí cuidei. Então eu acho que eu fico com uma sensação de deixar para todo mundo aqui isso, assim, sabe? Da gente cuidar das nossas, nem sei qual é o nome que eu quero dar para isso, mas cuidar desses momentos, né, de fechamento, de abertura, cuidar desses lugares, igual agora, a pandemia, tá obrigando a gente a cuidar, seja lá do que for. A gente está precisando cuidar de tudo, da alimentação, da saúde mental, da saúde física, dos relacionamentos, né? Daquilo que está perto, daquilo que está longe, da saudade, da angústia, daquilo que está perto demais. Então, eu acho que fica muito isso para mim, sabe? De que a gente, o tal do descansar na terra, que a gente começou falando aqui, né? É muito isso, assim, é uma confiança de que, tá bom, a pandemia, pelo que me parece, né, vai continuar assim um tempinho aqui no Brasil, pelo menos ainda, né? Então, não vamos fugir desse cuidado, vamos cuidar da gente, vamos cuidar do outro, vamos fazer aquilo que é possível para que a gente saia da pandemia cuidado, né? E podendo, de fato, recomeçar. Porque eu acho que o recomeço é isso que eu falei lá no início, né? Recomeçar é quase que o fim já. É o fim do processo que já antecedeu. Então, para a gente recomeçar, a gente precisa viver as fases que vêm antes. A gente precisa aceitar que eu estou vivendo um luto, seja lá do que for, seja de uma pessoa, seja de um momento, como eu citei aqui, né, do fechamento de uma terapia. A gente precisa viver o luto, a gente precisa sair do luto, não sei se fala assim, né, de sair do luto, mas a gente precisa recuperar as forças, recuperou as forças, relaxou ali no luto, aí sai, respira, olha para o ambiente, onde que eu tô, quem eu sou, o que que eu quero fazer agora. Ah, então tá, então agora eu preciso disso. Cuida disso, ai, cuidei disso, então agora eu posso recomeçar. Então, assim, tem muita coisa antes do recomeçar, né? A gente precisa cuidar. Então, nossa, me vê até assim como desabafo, sabe? Gente, vamos cuidar, né? Porque não dá para recomeçar sem cuidar, né? Para a gente cuidar, a gente precisa olhar, né, Bárbara? Se a Precisa. gente fica na negação, a gente não cuida daquilo que precisa cuidar, né? E Também. quando você fala de pequenas coisas e grandes coisas, a gente aprende de pequeno, né? As nossas pequenas perdas, as nossas pequenas dores, como lidar, né? Hoje eu lembrei de uma aluna, há muitos anos atrás, ela me fez uma pergunta. Ela disse assim: professora, a minha filha, ela estudou muito para uma prova. Uma filha, criança, tinha 9 anos, se eu não me engano. Uhum. E ela tirou uma nota baixa. Ela ficou muito triste. Você acha que eu devo dar uma boneca para ela? E olha que oportunidade, assim, a conversa que eu tive com ela, né, foi que esses momentos, é um momento de perda, uma frustração de expectativa. Ela estudou, ela queria tirar uma nota boa, mas ela não alcançou a nota que ela queria, Uhum. né? E tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem chorar por isso, né? E assim, o quanto que é importante poder olhar para isso, né? Até para que ela possa aprender a lidar com isso, a lidar com as frustrações, a olhar para aquilo, inclusive para pensar em termos de estratégia. Tá, tudo bem, não funcionou. O que será que aconteceu? Será que eu não estudei o suficiente? Será que eu preciso de ajuda nessa disciplina? Agora, se minha filha está triste, eu dou uma boneca para ela, não permite com que ela sinta a tristeza,
que nem olhe para o problema e nem lide com ele, né? Isso sim. é uma pequena perda, a gente pode considerar, tá? Mas em outros momentos, outras perdas vão acontecer. Se ela não aprende pequenininha, fica muito mais difícil depois, né? Sim, é um momento de reflexão, né? Quando a gente sente a dor que precisa sentir, o sentimento que precisa sentir, é um momento de reflexão também, né? Como você disse, essa criança pode refletir, né? Sobre o que que foi isso que aconteceu, o que que ela quer mudar, o que que ela não quer mudar. E lendo aqui a frase da Elaine, né? Coisas de mãe, querer proteger os filhos. Me veio assim, por isso que a Mais conhecida como mamãe. Mamãe, mamãe, minha. Mamãe. Quando falou coisa de mãe, é minha. tá aqui também. As mamães. Mas Sim. eu lendo aqui, né, o comentário da sua mãe, eu pensei, é por isso que a gente precisa de pai, né? Porque a mãe tem esse instinto mesmo materno, graças a Deus, que é muito bom também, protege, tem muita serventia, mas é por isso que a gente precisa do pai, porque o pai também fala, né? Vai pro mundo, vai lá. Eu não, te ajudar não, você consegue sozinho, vai lá. Então tem isso também, assim, né? Eu. Lembrou meu pai. Meu pai sempre falou: cria o filho para o mundo, Não, meu não pai cria o filho para mim. Maravilhoso. Meu pai sempre falou isso também. E eu não entendia, achava ruim, mas hoje eu entendo. E eu anotei aqui assim, que. Ah, não, peraí, deixa eu ver. Ah, lembrei que eu queria falar, que faltou aqui, que eu fiquei com. Isso, o pai aqui ajuda. Ótimo, Dani, minha prima, ó, tem uma prima aqui também. Eba, família, toda reunida. Ai, ai. Que eu fiquei pensando quando você me chamou para essa live também, de que, e foi um pouco do que a gente já falou aqui, de que a gente não consegue recomeçar também, renascer, refazer, a gente não consegue fazer isso se a gente não tem noção de onde a gente está e do nosso processo. Então a gente realmente, eu tenho pensado muito nisso também, o quanto a terapia ou algo que você faça, né, terapêutico, ele precisa estar num nível de consciência presente mesmo, assim. Você precisa ter noção de onde você está, qual é o desafio que eu estou vivendo hoje na minha vida, o que está ruim que eu não quero mexer, o que está bom que eu também não quero mexer, o que eu já sinto que eu estou pronto para mexer e olhar. Porque quando a gente está consciente, você falou isso também, eu acho, no início, quando a gente está no agora, nesse sentido até de consciente do que está acontecendo, aonde que eu estou na minha vida, a gente tem essa possibilidade de recomeçar também. Porque como que você vai recomeçar se você não sabe nem onde você está? Aí vira os rololô da vida, né? Que aí não vive nem o fechamento de ciclo, nem o início de ciclo, aí não vive nada, né? Nenhum nem outro, só vai vivendo a vida nesse automático que a gente está acostumado e que a vida acaba convidando muito, né? Essa vida internética também, essa vida moderna, acaba convidando a gente para esse lugar, de novo, do não descanso, do a gente vai fazendo abrindo caminho sem descansar, né? E eu tenho percebido isso muito na minha vida também, do quanto eu tô sentindo a necessidade de o próximo projeto que eu for abrir, que já está anotado no papel, já queria fazer, eu não vou fazer. Eu vou descansar mais ainda nessa terra. Eu vou refletir mais, vou olhar mais se não falta fazer isso na minha vida ainda. Vou ficar ali, ó, na terra, igual a lagarta, comendo as folhinhas, botar meu corpinho na terra e ficar ali para depois colocar isso no mundo, porque eu acho que as doenças, né, de hoje em dia vem muito por esse fator também, né? A gente acaba, e eu falo isso por mim também. Você me conhece, você sabe que eu também, né, apesar de não ter fogo no mapa,
Quando eu boto ali uma semente, a semente germina, nasce, cria fruto e o fogo se alastra, né? Então, para que o fogo não queime tudo, eu sinto que a gente precisa fazer esse movimento também de descansar na terra nesse sentido, sabe? De mastigar as coisas, ter consciência e depois, agora sim, agora eu posso ir, agora eu posso fazer, né? Faz sentido? Somos fazedoras, né, Bárbara? Oh, Somos duas, três zonas, né? Para quem gosta do Enneagrama, somos Enneatipo 3, Super 3, né? sim, Fazedoras, né? E eu acho que isso tem muito a ver, e muito engraçado você falar isso, né? Que eu estou trabalhando em terapia, só abrir depois de fechar. Não começar nada novo, sem finalizar aquilo que eu já fiz, isso é perfeito. que eu já comecei. Ah, isso é perfeito, porque tem muito mais força, sabe? É. Eu, às vezes, faço uns movimentos assim antes do tempo, e eu percebo que eu tô percebendo isso agora, que às vezes ainda estava em movimento dentro de mim, ainda não tinha assentado dentro de mim. Então, eu ainda não tinha 100% me apropriado daquilo. Aí começa as bagunças da vida. Aí também, nesses pontos, né? Começa a dar nó, Total. né? Zero retraimento, né? Você não retrai, você já parte para a próxima, fica É, na ação, 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 né? Eu total. acho que isso tem muito a ver também, né, nesse momento da humanidade, né, nisso que a gente vive. O quanto que é difícil sustentar o tédio. Sim. Porque o que acontece, por exemplo, na infância? As crianças têm muito estímulo, É, muitas coisas, então elas não ficam entediadas, simplesmente, né? Ficar com nada, o quanto que isso é importante também para um vazio fértil é, depois, né? O que pode nascer aí desse período de pausa, desse vazio? Se a gente está o tempo todo preenchendo espaços, é, não tem espaço, né, para o novo, né, para a criação. exatamente. Com a lagarta também. Lagarta que tá. Para quem entrou agora, apareceu uma lagarta aqui em casa e eu tô confinando ela para acompanhar. Tô brincando, ela já. Ontem, Ela está passando a quarentena com você. ontem eu olhei ela, ela tava ali. Não, hoje de manhã ela tava daquele jeito que eu te falei, metade do corpo na terra. Aí antes de vir pra live, eu falei, deixa eu ver como que ela tá. Ela sumiu. Aí não sei se ela saiu do vaso ou se ela entrou debaixo da terra de vez, né? Mas enfim. Outra coisa que tem a ver com o que você está falando e que nesses 4, 5 dias que eu fiquei olhando para ver o que a lagarta estava fazendo, né? Eu me senti muito convidada a fazer esse movimento assim de fazer nada, sabe? E eu tenho cultivado muito isso. Depois que eu fui no retiro da Isabela Prince, que foi agora em janeiro, não lembro agora se foi fevereiro, janeiro, enfim. Eu voltei com mais força para poder descansar, sabe? Porque é isso que você falou. A gente não quer ficar no ócio, né? A gente não quer ficar sem fazer nada, porque começa a se sentir improdutivo, começa essas paranoia louca, né? Porque não tem nada a ver. E eu tenho sentido esse convite, não sei como que tá isso para você, mas assim, eu tenho sentido muito forte, assim, essa poder descansar, poder não fazer nada, meditar, o tempo que conseguir meditar, ficar olhando aqui na janela, fico ali na janela, às vezes fico andando pela casa, com meu chá na mão e deixando as ideias assentar, sento, deito no chão. Gente, tem uma coisa que é maravilhosa que a gente não faz, que é deitar no chão, não é? Deitar no e ficar lá, corpo jogado no chão, né? Eu acho isso muito autorregulador também. Então eu sinto que é um momento de descanso também, né? Da gente aproveitar para poder. Isso, essa frase que você falou, né? Não tem como abrir se não fechar. Então precisa Uhum. ter esse tempo de recolhimento, né? Esse momento do ciclo.
Não sei se alguém aí tem alguma coisa para perguntar, trazer alguma reflexão, né? Vocês podem trazer, gente. A gente está aqui Então, falando. tem alguns comentários aqui, né, que é aquilo que a gente falou sobre o pai, a função do pai, né, esse corte aí, né, do pai. E tem um depoimento, deixa eu encontrar aqui, a vida é uma enorme roda gigante, a aceitação faz parte do aprendizado, as perdas nos trazem grandes lições. Aqui, olha, passei, imagino que seja uma fase muito séria e demorou para me recuperar. Aliás, acho até recomeço, mas não sou mais a mesma pessoa. Sou muito mais fria e dura e não queria ser assim. Pois é, né? Não sou mais a mesma pessoa. Não somos uma coisa que é muito comum, né, para quem passa por alguma situação de luta ou por alguma perda, chega no consultório dizendo, eu quero voltar a ser o que eu era antes. Sim. Não vai, não vai. Assim, não tem como voltar a ser o que era antes. Mas o que pode nascer daí, né? Que nova pessoa é essa aí que está surgindo, né? Porque tem um aprendizado a partir dessa perda, a partir dessa experiência. Não dá para ser o que era antes, né? Não tem como voltar atrás, voltar no tempo. Mas o que a gente pode fazer é ressignificar, como você perguntou, né, Bárbara, em algum momento, se o luto acaba, se o luto termina, né? Isso é uma polêmica aí entre os autores, né? Se tem fim, se não tem fim, né? Mas uma coisa que é unânime é que a gente ressignifica, né? O luto a gente elabora, dá trabalho, né? Como dizia Freud, um trabalho de luto, então isso é uma atitude ativa, não é passiva, né? Então realmente dá trabalho elaborar e a gente poder ressignificar, né? E construir coisas a partir daí. Né? Sim, realmente, assim, lendo você leu agora, né, da Ana Marmelo, eu fico pensando que realmente é muito difícil passar por momentos difíceis sem rede, sem apoio, sem ajuda, né? Porque nós somos seres relacionais. A gente não vive sozinho. Assim, pode ser até que alguém que esteja aqui na live viva dessa forma, né? Sozinho, porque sempre estaremos num micro, macrocosmo. Então, né, a gente nunca vai estar sozinho, por mais que a gente ache isso, né? Então, nesses momentos em que a gente reconhece um momento difícil na nossa vida, a gente precisa buscar ajuda. A gente precisa lembrar que a gente precisa cuidar disso que está difícil. Então, falando mais especificamente para a Ana, né? Esses momentos é o momento da gente buscar uma terapia, né? É o momento, nem que seja para tratar só isso, uma terapia breve, se você não quiser fazer uma terapia, né? Mas uma terapia para que te dê o suporte naquele momento. E lembrando que rede, né? Rede não é só rede é vizinho, rede é porteiro, é amigo, namorado, marido, sogra, pai, mãe. Rede são as pessoas com que você se conecta. E vai ter níveis, né, de intimidade para você poder recorrer a essas pessoas. Mas, apesar dos níveis, cada um que está ali na sua rede, que você nutre, que você troca com essas pessoas, tem um nível e você sabe quem você pode, o que você pode ter de cada pessoa. Então fica essa reflexão também, assim, que às vezes quando a gente se sente sozinho numa dor, a gente esquece que tem aquela pessoa que pode me dar não tudo que eu quero para apaziguar essa dor, mas ela pode me dar aquele negocinho que vai ser legal. E aí eu pego esse negocinho dessa pessoa. E aí eu pego outro negocinho de uma outra pessoa. Até que eu vou me sentindo amparado ao ponto de agora eu posso me recuperar. Então eu acho que faz parte desse tema também, né, Manu, de recorrer, de refazer.
a gente poder lembrar da rede, de nutrir a nossa rede, né? De entender que tem esses níveis, de saber com quem a gente pode contar para quê, né? Tem sempre aquela pessoa que você sabe, nossa, essa pessoa aqui, se eu ligar e falar tô morrendo, ela vem agora. Tem uma que se eu ligar e falar tô morrendo, não vai vir. E tá tudo bem. Não precisamos falar mal dessa pessoa. É até onde ela pode te ajudar. Ela não pode te ajudar nisso. Às vezes ela pode te ajudar de outra forma, né? Então, a gente tem muito essa mania, né? A gente fecha as coisas na caixa. A gente fecha tudo numa caixa só, classifica tudo num bolo só e muitas vezes faz com que a gente fique mais só ainda, porque a gente não alcança a visão de helicóptero, né? Uma visão mais, a visão da águia, né? Que vê de cima, né? Daí a importância até a autorresponsabilidade disso, da gente escolher a nossa própria rede. Né? Quem a gente vai escolher para fazer parte da nossa rede de apoio. Porque, de fato, né, é aquilo, né, Bárbara? Assim, as pessoas só dão aquilo que elas podem dar, aquilo que elas têm para dar. E cada pessoa está, nesse momento, no nível de consciência. Não dá para exigir daquela pessoa mais do que isso. Assim, tem pessoas que, assim, que são, claro, a gente está no meio de uma pandemia, né? Mas, assim, tem pessoas que são amigos de bar. São maravilhosas para sair, para se divertir, para noitada, mas não é aquela pessoa que vai ficar do seu lado quando você está lá arrasada, chorando porque levou um pé na bunda. E aí, não é essa pessoa que vai te dar o suporte. Ela não é ruim, ela não é horrível por isso, mas é o que ela pode oferecer. E aí, às vezes, a gente busca essa pessoa, aí só fortalece aquilo de que eu tô só, né? Mas a gente precisa saber escolher também, né? Para quem que a gente vai pedir ajuda, né? Eu tô lendo Exato. o comentário da Dani, que chegou aqui assim para mim. Eu tive uma exaustão semana passada, queria só chorar, mas consegui reconhecer que estava cansada. E, gente, como meu interfone tá tocando, não sei se dá para ouvir, mas vai passar. Como que é importante esse reconhecimento, né? E de novo a gente volta para o ponto lá de início da live. Por que que a gente está acostumado a esperar chegar na exaustão? Por que que a gente não está ouvindo antes nosso corpo e precisando empurrar ele até lá no fim, lá no tampo, para depois descansar? Por que que a gente não cria descanso diário? Gente, e descanso diário não é dormir 30 minutos depois do almoço, não. É você acordar, espreguiçar, é você fez ali um trabalho, por exemplo, a gente que é psicóloga, né? Terminou de atender, coloca as pernas para cima na parede, deita no chão, alonga o corpo. Isso já ajuda num nível que eu sei aqui que tem muita gente que não faz isso porque acha que é pouco. Mas assim, tenta isso, sabe? Faz uma vez só para você ver o quanto seu corpo não vai autorregular. Então a gente não precisa deixar chegar lá no limite da dor, do sofrimento, do cansaço para cuidar. A gente pode cuidar antes. Mas aí de novo a gente volta no ponto que a gente já falou, que é consciência, né, do agora. Ficar no agora. Tô cansada, tô exausta, tô trabalhando igual uma condenada. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Deixa eu fazer uma pausa, né? Deixa eu fazer uma coisa por mim que me descansa, né? O quanto que isso é aprendido também, né, Bárbara? Porque, assim, ter a autoconsciência, entrar em contato com o próprio corpo, se autorregular, né? O que que as crianças mais escutam? Não chora, engole o choro. E o choro é um recurso excepcional para a pessoa se autorregular. Para aquela criança, quando ela está chorando, ela foi frustrada, ou então ela está com raiva, ela poder manifestar a raiva dela. Né? Então não pode sentir raiva, não pode sentir tristeza. A criança tem que estar bem o tempo todo, tem que estar alegre, tem que estar rindo. E a vida não é assim. Não é assim, a gente tem todas as emoções. Né? E a criança poder sentir, né? Quando, por exemplo, né, um tutor fala, né, para aquela criança, o pai, a mãe, sei lá, quem toma conta daquela criança. Não vai doer nada. A criança vai tomar uma injeção, aquele negócio vai doer. Fala, não, é só uma picadinha. Não, não dói nada. Não, dói.
Sim. Dói sim. Vai doer. Né? A criança poder chorar pela dor, né? Caiu, realmente caiu, machucou, tá doendo. Ah, pulou. Não, não pulou, não, caiu mesmo, machucou. Né? Então, assim, poder legitimar aquilo que a criança está sentindo, poder legitimar aquela dor. E aí, né, também o aprendizado do suporte, né, do apoio, de ter alguém ali do lado reconhecendo aquela dor. Né, a começar a aprender desde cedo a poder contar com o outro, né, e poder se autorregular. Né, É, o autossuporte é o heterosuporte. sim. E as mamães, né? Quem aqui já é mamãe, só consegue fazer isso quando consegue fazer consigo também, né? Porque a gente, enquanto adulto, deixa de fazer tudo isso que você falou, né? De deixar livremente a descarga acontecer, deixar livremente a emoção acontecer. A gente tem muito medo das emoções, né? Mas a gente esquece que elas são isso, regulatórias do nosso corpo. Elas regulam, elas nos mostram o caminho, elas nos mostram, por exemplo, estou me relacionando com alguém que eu sinto um desconforto. Gente, isso é um diálogo interno, é algo em você que ali precisa ser respeitado ou que precisa ser superado, não sei, aí vai do processo de cada um, né? Mas o quanto a gente cria as nossas crianças dessa forma, né? Vai tamponando tudo, e não é à toa que a sociedade hoje está como está, né? Porque a gente tampona as crianças, né? Não pode isso, não pode chorar, não pode sentir, né? Pelo contrário, a gente precisa incentivar e dizer para essas crianças, olha só, como você disse da injeção, né? Vai doer, mas eu tô aqui com você. E depois vai passar, tá bom? Segura na minha mão que eu tô aqui do seu lado. Olha a diferença, né? De dizer para a criança, não, não vai doer. Aí a criança leva a injeção, dói. O que que ela vai? Cada um vai entender de uma forma, né? Às vezes um vai falar, pô, que sacanagem, né? No sentido de entende o pai, passa a perceber que aquilo ali é uma mentira, que não pode confiar nessa pessoa, passa a entender a dor como uma coisa que tá ok, tudo bem, sentir. E aí a gente vai criando essa sociedade que estamos hoje, que não foi de ontem, né, gente? Que a gente criou essa sociedade, tá? Uhum. Aí, se a gente for olhar, Bárbara, para o macro, né, com esse número de casos de contaminação, com esse número de mortes, se a gente for pensar no número de mortes que poderiam ser evitadas, porque sim, muitas poderiam ser evitadas, né, por pessoas que não suportaram a frustração Sim. de ficar em casa. Ah, não É, aguento mais, chega. Aí decidiram que não acabou, não quero mais, é, né? Não aguento mais ficar em casa, quero ver meus amigos. Cara, não, é. não dá, sabe? É não. Né? Então, assim, trabalhar os limites. Então, eu fico pensando também quantos, né, grandes crianças, né? Os adultos são as crianças grandes, né? Crianças grandes com dinheiro e com autonomia e que não tem limite. Não tem limite. Sim. Como assim? Ah, não quero usar máscara. Por quê? Porque eu não quero. É, birra, Como você não quer usar mais? Tá doido? fazer, Né? Como assim? Né? Aquela sensitiva, a Márcia Fernandes, para de ser doido, né? Para de ser doida. Como assim não quer usar máscara? Não quero, não tô afim. Bate o sim, pé, faz birra. Adulto, gente, né? sim, Não, e só a que mata, né? sim. E a diferença da emocionalidade da criança para a emocionalidade do adulto é a contenção, é o limite. A gente não vai deitar no chão do supermercado mais, igual eu fazia. Eu fazia isso, eu esperneava, chorava, falava, eu quero aquele brinquedo, que tinha aquele brinquedo. Você tinha no mercado que você ia, um monte de brinquedo, não sei se ainda tem a área do brinquedo, mas tinha muitos jogos e eu ficava maluca ali. Eu sempre queria ir no mercado. E eu era essa criança. Eu vou hoje, quando eu quero um brinquedo, quando eu quero um negócio que eu quero comprar? Não vou, gente. Então a diferença da emocionalidade do adulto para a criança é essa contenção do limite.
E aí eu acho que a Manu vai concordar comigo que até assim, no luto, nas perdas, no que a gente está vivendo hoje, que cada um, né, deve estar enfrentando de uma maneira assim muito subjetiva, a gente precisa também ter essa contenção de nós mesmos, de poder dizer para nós, estou vivendo isso, mas eu estou aqui vivo, deixa eu ver aqui, sentir meu corpo, o que que eu preciso. Então, essa é a diferença da maturidade, né? É a contenção do limite, a noção de que, né, eu não vou espernear, eu vou ver o que eu tenho de recurso para lidar com essa situação. Essa é a diferença do adulto para a criança, né? Eu acho Hum? que a mais marcante, assim, é o limite, né? A gente tem um professor de inteligência sistêmica que ele fala que a gente precisa abandonar a inocência. E muitas vezes, tem muitos adultos e nós muitas vezes fazemos isso, né? Lidamos com as situações com a inocência da criança, né? De que vai existir uma mágica, de que vai existir algo que vai cair do céu, de que alguém vai cuidar se eu chorar, né? Alguém vai cuidar se eu ficar mal, né? Muitos de nós fazemos isso, assim, né? Fazemos esse movimento de deixa eu adoecer para eu poder ser cuidado. A gente pode, nós temos recurso para poder não precisar adoecer para ser cuidado. A gente tem recurso e a gente precisa lembrar disso, que a gente pode pedir, eu tô precisando muito de um carinho. Eu tô precisando muito de, sei lá, 30 segundos de abraço. Tô precisando de uma massagem da minha amiga. Eu quero que você pega no meu cabelo, né? Para que a gente possa dar o que a gente tá precisando de nutrição, né? Pois é, Bárbara, é limite, né? Eu lembro que quando era criança, você falou que você se jogava no chão, né, do mercado. Eu pedia para minha mãe falava, não tenho dinheiro. O que que eu falava? Você tem cartão. E eu tinha mesmo, né? Fazer o quê? E aí, o que que acontece? O adulto não vai se jogar no chão, não vai espernear. O que que ele vai ter? Cartão de crédito! E o que que ele vai fazer? Vai se endividar. É, Né? E o que mais tem acontecido durante a pandemia é endividamento. O que mais tem acontecido são empresas fechando as portas. Em julho do ano passado, quase 800 mil empresas fecharam as portas. Né? O que que acontece? Né? E se a gente for pensar, né, que em 3 anos, isso sem o contexto da pandemia, grande parte das empresas fecham as portas, né? O quanto também que não tem de planejamento, o quanto que não tem de reserva emergencial. E é isso, é esse pensamento mágico da criança. Do tipo, o que que tem? Não vai acontecer nada. Como assim? sim. Como assim? Não tem limite, né? O que que Não faz aprende a ter. adulta, né? É uma fase difícil, né? Essa passagem. E eu acho que tem tudo a ver com esse tema do recomeço também, né? Essa passagem da adolescência, jovem adulto para o adulto, né? A vida do adulto é isso, é resolver problema e viver. É isso, uma coisa atrás da outra, né? Mercado, cartão, dinheiro, dá, não dá. Como você disse, limite. A palavra para ser adulto eu acho que é essa, limite, né? E o tempo todo a vida fica testando a gente, né? A vida e as pessoas testam a gente nesse lugar do limite, né? Eu fico pensando nessa coisa do limite nas relações, o quanto nós somos invadidos e invasivos um com os outros, né? O WhatsApp nem se fala. Eu já pensei várias vezes em não ter mais o WhatsApp, porque eu sinto que eu sou invasiva com as pessoas. Por exemplo, mando mensagem 10, 9 da noite, 11 da noite. Eu acho isso muito invasivo. Mas parece que é normal, né? Entrou no normal. E o quanto a gente precisa ter, entrando nesse tema do limite, né? O quanto a gente precisa, acho que voltar a ter uma sensibilidade com esses lugares também, né? Com o outro, cuidar da gente nesse lugar do limite, de colocar esses limites e cuidar do outro também, né? Tem mais alguma coisa aí, Manu?
Tem um montão de comentários aqui, ó. Ana Luísa Braz, nossa, eu amo aproveitar o quintal lá de casa e ficar deitada na grama olhando para o céu. Aqui, minha mãe, como diz a letra da música, é impossível ser feliz sozinho, precisamos uns dos outros. A Rosa, eu tive uma exaustão. Ah, essa você comentou, da exaustão, suporte emocional, consciência, prestar atenção nos sinais que o corpo dá. Ah, Carol, vou deitar no chão, adorei a ideia, maravilhosa. A Carol fez formação com a gente também. Saudade. Ai, saudades. Ai, que legal, que legal. Gente, se vocês quiserem falar mais alguma coisa aí, tiver alguma dúvida, né, manda aí. Sim, sim. Deixa eu ver o que mais. Eu fui anotando várias coisas aqui, fui tendo Sites, né? vários insights, e a gente está, na verdade, chegando no finalzinho, eu, como sempre, faço o roteiro para não usar. Né? E assim, você falou do pensamento mágico, e eu lembrei de uma coisa assim também, que é muito comum as pessoas pensarem assim, ah, não, mas no dia que tudo se resolver, no dia que tudo for maravilhoso, no dia que tudo estiver bem. Só que não, esse dia não chega, né? Eu lembro do meu psiquiatra, eu fui um psiquiatra há muitos anos atrás, e eu falei para ele, doutor, eu estou passando por um momento muito difícil, e aí, uma fase muito difícil. E ele falou, não se chama fase, chama-se vida. Falei, tô curada. É exatamente isso. Né? Assim, então não tem esse pensamento mágico de que um dia tudo vai se resolver. Não, é viver, né, lidando com o que aparece, porque vai aparecer. É por isso que é tão complicada a superproteção. A superproteção desprotege. Não permitir que a criança passe por dificuldades, né, que não lide com as perdas, não lide com as dores, tem-se, né, a ilusão de que está protegendo aquela criança da dor, mas depois ela vai ter várias ao longo da vida, o que é pior, ela não teve suporte para passar por aquela dor na infância. Né? Uma coisa que é muito comum é quando um bichinho morre. Uma oportunidade excelente para a criança começar a aprender a lidar com a dor da perda, a lidar com a morte. Né? E aí o que acontece? Muitos pais ou mentem, dizem, né, que aquele bichinho foi para um sítio e agora ele está num lugar lindo, grande, com outros bichinhos. E outros pais imediatamente compram outro bichinho. Não substitui uma perda por outra, né? Um bichinho, na verdade, não substitui, né, esse objeto de amor por outro. Sim. Né? Então, assim, não permite com que a criança sinta, né, aquela perda. Aqui, Marilene, passei só para dar um oi. Oi, Marilene. E falando isso, né, eu acho que a gente tem muita dificuldade de lidar com a realidade, né? Quando a gente não vai para esse lugar da adultez, a gente tem é impressionante, assim, a dificuldade que eu vejo também nas pessoas, assim, eu sinto que hoje eu consigo muito aproveitar o que aparece, do jeito que aparece, da forma que aparece. Mas eu sinto que é muito difícil para as pessoas lidar com a realidade, né? A gente tenta, de todas as formas, tamponar, fazer a realidade se transformar, tentar convencer aquele amigo de que, pelo amor de Deus, me dá um conselho para dizer que o que eu tô vendo é isso, ao invés de tomar a realidade como ela é, né? Eu acho que as crianças que são super protegidas, elas depois
recebem essa consequência muito forte, porque a realidade ela está na vida. E aí, quando nós somos essas crianças, né, que foram muito super protegidas, tiveram tudo, e nada podia faltar, e tudo, e dessa forma assim, sufocante, chega uma hora que a vida tá aí, se apresenta, e as consequências vêm com tudo. Porque aí essa criança se transforma num adulto que a gente vê hoje. É um monte de adulto com dificuldade de lidar com as frustrações simples da vida, né? Com as frustrações do dia a dia, né? Sei lá, num trânsito, coisas assim, pequenas, com a frustração de, como a gente falou, não receber uma ajuda que foi pedida, de, sei lá, na hora que recebeu um limite, ficou difícil engolir o limite, aí se revolta. Não, gente, a gente precisa tomar a realidade como ela é. E o que é tomar a realidade como ela é? É olhar para a realidade e aceitar aquilo ali, concordar, né? Ter um nível de concordância com aquilo ali que está se apresentando, né? Porque não se apresenta de graça, não. Cada um tem seu pacotinho na vida, né? Eu falo muito isso. Você tem o seu pacote e eu tenho o meu. Não vou conseguir ter as mesmas coisas que você e nem você vai conseguir ter as mesmas coisas que eu, porque é muito subjetivo. Então, aquele desafio que chega na sua vida, ele faz parte de um pacote. Então, é para você mesmo esse desafio. Não tenta fugir, não tenta dar piti, não tenta fazer lá igual a criança, espernear, dar birra, porque tem muito adulto que dá birra, né? Não deita no chão, mas tem várias formas de dar birra, né, adulto. E o que é pior, né, Bárbara, assim, não saber lidar com a frustração, porque a resiliência ela é aprendida, né, ao longo da vida. E assim, é ir trabalhando esse não, é receber não, é trabalhar com o limite, aprender a lidar com ele, aprender a lidar com as dificuldades e ir trabalhando isso ao longo da vida. Porque o que acontece? Quem foi super protegido, quem não recebeu não, quem não teve limite, um dia vai receber um não. É uma namorada que vai dizer um não, vai fazer o quê? Vai dar um tiro na cara dela? Porque ela disse não? Ou então vai acabar com a própria vida porque não consegue suportar um não? Porque, né, claro, não é causa, não existe uma causa única para o suicídio. Mas o suicídio ele se trata, né, de uma dor insuportável, o resultado de uma dor que é insustentável. Né? Então, o que acontece? Que é insustentável ouvir um não. Então, também mata, né? Pessoas morrem e pessoas matam, né? Quando não sabem lidar com frustração. Isso é perigosíssimo, né? E eu acho que é essa que fica aqui a lição nessa live, né? Descansar na terra, colocar limite, não ter medo de ficar com a consciência pesada porque colocou um limite. A consciência pesada faz parte de quando a gente se torna adulto, ficar livre dessa inocência de que vai sempre ficar tudo bem. Não, gente, conflito existe. A gente vai ter conflito com as pessoas e tá tudo bem. Isso faz parte da vida. Depois a gente trabalha numa reconciliação. Então, eu acho que fica muito isso, assim, né, da adultez, que eu acho que faz parte da vida adulta também. O descanso, o respeito, o limite, né? Se a gente cuida da gente nesses lugares, nesses 3 lugares, eu acho que são básicos e que se a gente cuida, gente, eu acho que as nossas relações se transformam e a gente pode transformar a sociedade de uma maneira assim, que, né, é o que está mostrando, né? Falta de limite, falta de respeito e falta de cuidado consigo, né? Exatamente. E chegamos no finalzinho, como sempre, eu adoro dar indicações, né, e para preparar, né, o meu roteirinho de hoje aqui para a nossa live, vou dar de indicação 2 livros para quem tem Kindle, que é Kindle é o amor da minha vida, Kindle Unlimited. Né, não, tá vendo? O Kindle não tem limites, isso é maravilhoso. Isso é bom, tá, gente? Um livro da Christina Bernert, chamado Resiliência, o Segredo da Força Psíquica, e um outro da Cid Santos, que se chama Resiliência Mental Total. Uau. E semana que vem, a live Adoecimento Autoimune,
da autodestruição ao autocuidado. Então, a gente vai continuar essa conversa na próxima semana. São 4 encontros para falar, né, sobre renascimento, sobre renascendo das cinzas, essa nossa capacidade de recomeçar. E, Bárbara, muito obrigada. Até um que está aqui. É da Leila Ferreira. Arte de Ser Leve. Gente, que livro leve, gostoso de ler. Arte de Ser Leve. Muito bom. Várias histórias, gostosinho de ler. Já até anotei. Obrigada. Muito obrigada. E, ó, preciso aprender com você. Me ensina a descansar. Eu preciso aprender também ainda, mas a gente troca. Bora, bora. Acho que a gente pode se ajudar nessa, né? Descansar. Bora descansar que precisa. Bora. Gente, muito obrigada. Obrigada, Bárbara. Foi lindo. Amei receber você. Tchau, gente. Obrigada, obrigada a todo mundo. Beijos, beijos.